Beleza, no primeiro vídeo nós tratamos os 3 primeiros grupos do Mundial, e agora vamos falar de mais 3. Vamos falar dos 3 sul-americanos que nos restam a falar, vamos falar dos primeiros asiáticos, nossos primeiros mexicanos e mais. Estou esperando muito tempo, vamos direto ao ponto. O grupo D é um grupo interessante, né? Tem 2 times com favoritismo aí, mas também tem outros 2 aí que acho que pode causar uma zebrinha, que não é tão improvável não. O primeiro desses favoritos a se falar é, bem, o grande favorito, né? Chelsea. Os ingleses vêm fazer uma temporada interessante depois de 2 temporadas fracas porque se espera de uma equipe que gasta tanta grana quanto um pai alcoólatra no cassino. Estão no G4 da Premier League, na competição europeia que estão jogando, na Conference League, não tiveram dificuldade até agora. O trabalho de Enzo Maresca está trazendo o Chelsea para o topo de novo, né? Não deve brigar por título, fora a Conference, mas conseguindo terminar no G4, se classificando para a próxima Champions, já deve estar bom. Ok, se não ganhar a Conference vai ser considerado meio feio, mas isso é de menos, e o que vai pesar mesmo é pegar a vaga para a Champions. Então eu acho que o Chelsea vai vir forte para o Mundial, tá jogando bola e com jogadores de alto nível. Bem, no gol talvez nem tanto, já que o titular Sanches vem se provado bem mal até. Porém nos jogadores de linha as coisas se veem melhor, com um lateral campeão de Euro, como o Cucurella, o Reece James é um dos outros laterais, não de destaque, né? No meio tu tem o Caicedo, que jogou muita bola com a camisa do Brighton, foi bem criticado a temporada passada na estreia pelo Chelsea, mas essa temporada acho que tem se mostrado melhor. Tem também o campeão do mundo, Enzo Fernandes. Daí indo mais pro ataque, você tem o destaque atual do time, o Cole Palmer, jogador de alto nível, que não é só goleador, mas um bom garçom também. E o centroavante Nicolas Jackson, que está sendo melhor nessa temporada do que na passada. Analisando bem esse elenco do Chelsea, percebi que não é tão impressionante assim, mas tem uns nomes muito fortes. E mais do que isso, é um elenco grande, porque os caras foram contratando mano pra caralho. Então eles vão ter muitas peças à sua disposição e descansadas. Em resumo, o Chelsea é o grande favorito desse grupo. Deve passar, né, de fase para as oitavas e até brigar pelo título, honestamente. O próximo time a se falar é o nosso primeiro mexicano, o León, campeão norte-americano de 2023. É um pouco difícil analisar eles agora, em fevereiro, né, para o Mundial, porque a segunda fase do campeonato mexicano começou agora, o Cláusula. Eles começaram muito bem, mas no turno anterior, o Apertura, eles já foram mal. Eles estão sob o comando de Eduardo Berizzo desde setembro, que conseguiu se sair melhor que seu antecessor na apertura, sendo com ele que o León pegou suas únicas 3 vitórias no torneio, mas não foi bastante para ir para os playoffs. Agora no Cláusula, eles venceram os seus primeiros 5 jogos e empataram o sexto, já mostrando que farão um torneio superior à apertura. Seu elenco tem na zaga o Adonis Frias, que jogou bastante com Defensa e Justiça da Argentina, e foi campeão da Sul-Americana lá em 2020. No meio eles têm o volante Echeverría, titular da seleção chilena, que foi bem jogando na Liga Argentina, além de termos um nome chamativo, o Andrés Guardado, ex-Betis, que jogou também em 5 Copas do Mundo. Ele planejava se aposentar, mas decidiu estender um pouquinho a carreira para jogar o Mundial. Daí indo para a parte mais ofensiva, nós temos a grande novidade do time, né, o James Rodrigues, que ele só joga para valer mesmo com a seleção, mas imagino que em um torneio como o Mundial o James deixe de frescura e jogue aquilo que a gente sabe que ele é capaz, né? Fora ele, vai destacar o atacante Yonder Cáceres, que esteve na artilharia do Campeonato Português passado, jogando num time bem mediano, e já começou esse clássico com 5 gols. E o outro recém-chegado também, o Ponta Rigon, ex-São Paulo. O León vem jogando bem, ele é uma boa reforçada no elenco. Acho que vai vir bem competitivo para o Mundial. Não deve ameaçar tanto o Chelsea, talvez empate, quem sabe. Mas com o Flamengo, tem jogo pela segunda vaga, tem jogo. O Flamengo é seleção, porra! Daí chegamos ao Flamengo, que desde 2019 é um dos times mais consistentes do Brasileirão, sempre visto como um dos mais fortes aqui do país. Por mais que tenha passado por alguns trabalhos ruins de alguns técnicos aí. O que não é o caso de agora, o Felipe Luiz tem saído muito bem, né? Desde que assumiu no final de setembro o Flamengo, só perdeu um jogo apenas até agora. E vendo com um time que não sofre gols demais e rende bem no ataque. Seu elenco é considerado o segundo mais valioso do Brasil, e realmente não à toa, tem nomes fortes aí, né? Na zaga eles contam com o Léo Ortiz, na lateral o Wesley, que foi eleito o melhor lateral direito do Brasileirão passado. Daí no meio campo tu tem os nomes de peso, como os uruguaios De La Cruz, o Arrascaeta e o capitão Gerson. Daí nas pontas tu tem o Plata, que depois que fez aquele gol na Copa do Brasil, parece estar rendendo mais, o bom e velho Bruno Henrique. E por fim, tu tem de centroavante, né, o Pedro, um dos artilheiros do Brasileirão passado. Então, esse é um elenco forte. O Flamengo vai vir como segundo favorito desse grupo. E acho que tem recursos, capacidade para surpreender o Chelsea e tirar a primeira vaga deles. Porém, não contaria tanto isso. Eles estão mais para pegar o segundo lugar. Mas o Flamengo não pode ficar muito confortável com isso, não. Tanto o León quanto o Esperança têm condições para competir com eles e até tirar a segunda vaga deles. O último time a se falar desse grupo é o nosso segundo africano, o Esperance de Tunis. O gigante tunisiano vem para esse Mundial por meio do ranking das últimas Champions africanas, já que o Al Ahly ganhou 3 das últimas 4 Champions, porra. Eles vêm sob o trabalho do romeno Laurentiis Regenkamp desde novembro,
cara com passagem em vários clubes da Romênia e também do Oriente Médio, tendo chamado a atenção por comandar o FCSB na bela campanha deles na Liga Europa em 2013. Seu trabalho no Esperance tem ido bem, conseguindo sob seu comando 7 das 10 vitórias do time no tunisiano e liderando seu grupo na Champions, apesar que apenas por critério de desempate. O elenco do time é o menos badalado do grupo, mas tem seus recursos, como o zagueiro-capitão Yassine Meria, por rodagens pelo futebol grego e turco e titular pela Tunísia nas últimas Copas, o outro zagueiro, o Tugay, titular da seleção argelina. No meio campo nós encontramos umas opções decentes como o Hussein Tika, eu não sei como pronunciar o nome dele, que vem sendo um bom garçom do time, e o Leri Azuni, com boa experiência em ligas medianas da Europa. Tá indo pro ataque, que tende a ser bem produtivo, com o Esperance tendo de longe o melhor ataque do tunisiano e um dos melhores da Champions. O destaque é o Belaïli, cara com passagem pelo futebol do Oriente Médio, da França e jogador da seleção argelina. Um ponta que faz um bom número de gols e de assistências. Tem também o ponta brasileiro Yan Sassi, que é o vice-artilheiro do time da temporada. Então assim, estão servidos ok de pontas. Mas acho que falta uma opção de centroavante nato confiante. O Esperance de Tunis é o time mais fraco desse grupo e não contaria tanto que passa de fase. Porém é realista que ele brinca com o Leão e o Flamengo pela segunda vaga, então não dá para desconsiderá-los. O grupo E é um grupo interessante, não é tão desequilibrado assim, Eu acho que tem uma boa disputa, mas é óbvio que tem uma grande favorita, a Inter de Milão, a atual campeã italiana. A Inter de Milão vem para esse Mundial como um time forte. Treinados há quase 4 anos por Simone Inzaghi, esse tem sido um time consistentemente bom, porém nunca o melhor do mundo ou uma força imparável, mas ainda assim, sob Inzaghi eles conseguiram 2 Copas Itália, uma Série A, nunca deixaram de jogar um mata-mata na Champions e ainda foram vice-campeões na competição. É um trabalho bem sólido que, como todo bom time, começa na defesa. Eles têm tido uma das melhores defesas das últimas Série A's e até agora sofreram apenas um gol na Champions atual. E no outro lado do campo também não tem se saído mal não, tendo de longe o melhor ataque da Série A, apesar que na Champions eles têm sido bem mais modestos. Olhando o seu elenco, vemos os grandes recursos deles, com um goleiraço como o Sommer, zagueiros fortes como o grande Bastoni, na lateral contando com o Bom de Marco e o Dumfries, no meio você tem o Çalhanoğlu, cara que bate muito bem faltas, o Barella é um outro meio-campista bom. Aí no ataque há uma deficiência de pontos, mas estão com várias opções fortes de centroavantes que podem ser usados como uma dupla de ataque, como o Lautaro Martinez, o chuteira de ouro da última Série A, e o Marcos Thuram, outro goleador. É um time qualificado, porém não acho que ainda tem que ser visto como um bicho-papão pelos europeus desse grupo. Alguns jogos da Champions deles, atual, como um adversário de níveis semelhantes ou mais baixo que os outros times desse grupo, não foram muito desequilibrados e podem servir de esperança para Monterrey e River Plate. De qualquer modo, a Inter é uma equipe forte e tenho confiança de que vão passar esse grupo, podendo até brigar pelo título. O Monterrey é o nosso segundo mexicano a se falar. O gigante norte-americano vai vir para esse Mundial como um dos times mexicanos mais fortes desses últimos anos, tendo sido recentemente vice-campeão do Apertura de 2024. Porém, não começaram tão bem o clássico agora, Mas é só bem o começo ainda. Os Rayados estão desde agosto sob o comando do argentino De Michelis, que no ano anterior havia sido campeão argentino com o River Plate. River que ele vai enfrentar nesse Mundial, porque vai ser bem divertido. Sob seu comando, o Monterrey tem sido regular, Foram vistos do Apertura, como eu disse, mas nenhuma campanha absurda assim. E agora no clássico, não começaram bem, mas também é algo que dá para melhorar. O elenco do time é bom e foi bem reforçado agora em janeiro, tendo na zaga agora a novidade Sérgio Ramos, além de ainda contar com o veterano e capitão Héctor Moreno, cara de boa rodagem em grandes ligas e jogador de 4 Copas do Mundo. Tem também uns laterais que me parecem interessantes como o Arteaga. No meu campo tá com peças boas como o Oliver Torres e Sebidia, o De Ossa, que se saiu bem pelo Pachuca ano passado, e o Sérgio Canales, conhecido dos seus tempos de Betis, que foi o artilheiro da equipe na Apertura. No ataque temos os pontas que chamam a atenção, como o Campos, que se destacou bem pelo Sevilla. E, nossa, cara, muitos manos de Sevilla aqui, se não jogou pelo Sevilla, jogou no Betis. Por que isso? Bem, além do Campos, vale destacar o Tecatito Corona, que também jogou no Sevilla, mas fez seu nome jogando no Porto. Ele já não rende em termos de gols e assistências como uns anos atrás, mas tem um currículo interessante. O Monterrey não tem nenhum grande centroavantão, eu diria. O que se destaca é o Berterame, que é o vice-artilheiro do time e já esteve na artilharia de campeonatos mexicanos anteriores. Então o Monterrey tem um time qualificado, que deve brigar bem para passar de fase. Acredito que possa até surpreender a Inter, talvez pegar o primeiro lugar, um choque assim. Especialmente que nos Estados Unidos eles vão ter muita torcida, proximidade com o México, os imigrantes. Mas realmente a disputa deles mesmo vai ser por River, em geral. E eu creio que o jogo deles vai ser muito brigado. Indo então para o River Plate,
Nós temos aqui outro argentino mundial, né, que nem o Boca, é um pouco complicado de julgar agora, né, porque a temporada a gente só começou. Porém, ele já vem de um trabalho mais longo e já conhecido. O Gallardo é novamente o técnico do River, depois de uma passagem não muito bem sucedida pela Arábia Saudita. E vocês já devem estar familiarizados com ele, né? Comandou o River de 2014 e 2022, ganhou o Campeonato Argentino, Copa da Argentina, Sul-Americana, 2 Libertadores. É um cara renomado, né? A sua segunda ida ao River agora não resultou em nenhum título por enquanto. Semestre passado eles conseguiram 7 das suas 11 vitórias do Campeonato Argentino, mas também empataram bastante, e no final eles só ficaram em quinto, né? Na Libertadores o Gallardo conseguiu levar o River até a semi, mas daí eles tomaram uma sapecada do Atlético no jogo de ida e daí acabaram eliminados. Então nada muito impressionante nesse trabalho de retorno do Gallardo, mas nós o conhecemos faz anos e já sabemos que ele é capaz de atingir com o River. Então eu espero um time bem competitivo para esse ano. Certamente terá os recursos, o elenco do River é bem experiente, né? Bem, talvez experiente até demais, tem uma média de idade alta. Mas de qualquer modo eles contam no gol com o velho conhecido Armani, na zaga eles têm o campeão do mundo Pezzella, que jogou bastante no Betis. Além de outra novidade de agora, o Lucas Martinez, que jogou bastante pela Fiorentina e achei bom na temporada passada. Nas laterais, outros campeões do mundo, o Acunha, conhecido pelo seu tempo no Sevilla, e o Montiel, que chegou agora, que também se destacou pelo Sevilla. Puta que pariu, o Sevilla tá muito representando esse vídeo, vai se fuder. Daí indo pro meu campo, tu tem o veterano Enzo Pérez, o Galopo e o Lanzini, ex-West Ham. Eu não acho esse meio campo tão bom quanto comparado com a linha defensiva, mas legal ainda. E no ataque os nomes são mais limitados, bem, eu acho pelo menos, mas também não é muito ruim. Você tem o Driussi, que chegou há pouco tempo, cara que fez até que um bom número de gols na MLS, e o Miguel Borja, que continua sendo uma referência de gols pro time. O River Plate vem com um time bom, qualificado e reforçado, e com um técnico como o Gallardo, eu acredito que eles podem realmente ameaçar a Inter. Porém, a sua disputa mesmo vai ser com o Monterrey pelo segundo favoritismo do grupo, e vai ser disputado. Chegamos aqui ao primeiro asiático do torneio, o Urawa Red Diamonds, campeão da Champions de 2022, que só terminou em 2023. O cronograma daquela Champions foi todo meio confuso, esquisito. Mas desde esse título continental, o Urawa não fez muito mais grande coisa. Eles jogaram mais uma Champions depois da que ganharam, onde pararam na fase de grupos, e nos 2 últimos campeonatos japoneses, eles ficaram entre time de parte de cima da tabela para só meio da tabela, nada demais. Estão sob o comando do polonês Maciej Skorza, cara que já treinou vários times poloneses e foi 4 vezes campeão nacional. Ele havia treinado o Urawa pelo ano de 2023, e daí saiu, mas em setembro passado ele voltou para o time. Seu trabalho nesse retorno não tem sido lá muito bom não, foram 11 jogos, 5 derrotas e apenas 3 vitórias ano passado. Mas por agora é meio ruim julgar bem o Urawa pensando pro Mundial, que nem outros times que falei aqui, né? Já que a temporada japonesa mal começou. Mas o que temos para jogar do semestre passado não é dos melhores. Seu elenco é o menos chamativo do grupo, mas tem seus recursos e foi até que bem reforçado agora nessa janela de transferência. Na zaga eles contam com o norueguês Roy Bratte, que passou algumas temporadas pelo Bodo Glimt, sendo bicampeão norueguês e participando das competições continental com o time, como a Boa Conference League, que fizeram 3 anos atrás. Tem também a novidade Danilo Boza, que foi titular do Juventude no Brasileirão passado. Nas laterais, eles estão com poucas opções, mas uma das que tem é o Ogiwara, que voltou depois de um ano emprestado para o Dinamo de Zagreb. Não jogou tanto assim, mas chegou a fazer gol na Champions no semestre passado. Então, no meio tem o volante Gustafsson, com passagens interessantes pela Série B italiana e mais ainda no Campeonato Sueco. O meia-ala Sekini, peça importante do time, e também o recém-chegado Matheus Savio, que tem bons números nas últimas temporadas jogando pelo Kashiwa Reysol. O ataque vai poder contar com um novo ponta, o Kaneko, que vem de temporadas recentes na Liga Belga e pelo Dinamo de Zagreb. Daí, centroavante, eles estão meio ruins de opções no momento, mas vão pelo menos contar com o Thiago Santana, artilheiro do time ano passado. O Urawa é o time mais fraco desse grupo, porém dá pra ver que tem recursos e capacidade para competir nesse Mundial tudo. E o trabalho dos Skorza pode melhorar bastante nesses próximos meses. Porém eu não vejo eles muito passando de fase. Ainda assim, Monterrey e River Plate tem que ficar de olho para não perder ou empatar com eles. O grupo F é outro grupo interessante que deve ter bastante disputa, tendo alguns times grandes que vêm de momentos ruins, como o Borussia Dortmund. O Borussia, atual vice da Champions e time mais cagão do mundo, veio numa temporada complicada. Estão fazendo uma Bundesliga patética, não estão tão mal na Champions, mas podiam muito bem ter se classificado direto para as oitavas se não fossem idiotas. Obviamente já houve mudança de técnico nessa temporada e quem comanda o time agora é o Niko Kovac. Não há muito como julgar o seu trabalho, que só teve 2 jogos até agora,
mas ele tem um currículo de experiência na Bundesliga, mas nada assim positivo demais. Seus trabalhos anteriores no geral sendo regulares, mas normalmente não terminando de uma forma positiva. Em termos das peças que ele vai ter para trabalhar, bem, o Dortmund certamente tem um elenco qualificado, mas não tem rendido o seu melhor essa temporada. A defesa tem sido bem vazada, tanto na Bundesliga quanto na Champions. O goleirão Kobel é um nome bom, né? Mas acho que ele já teve temporadas melhores. O volante Emre Can tem sido bastante usado como zagueiro, porque a linha defensiva está com uma baixa de opções, tendo até que ir atrás de alguns da base para adicionar mais opções nessa área. O zagueiro Schlotterbeck é um nome dessa linha, visto como um dos destaques do time. Ele me parece que ele ainda está sendo visto de forma positiva pelo público quando comparado com o resto do time, então isso é interessante. Nas laterais, eu daria destaque para o Ben Sebaini, que é um cara que já se provou muito bom no passado. Talvez não seja a melhor temporada dele, que nem a do time todo, né? Mas ele ainda tem servido bem a função daquele lateral que agrega legal no ataque, oferecendo boas assistências, tudo. No meio eles vão poder contar com o Sabitzer, que havia me agradado na temporada passada, mas não vai tão bem nessa. E também o Julian Brandt, outro nome de destaque do time. O ataque tem produzido gols, o bastante até, mas acho que falta opções no ataque. Tipo, se alguém sofrer uma lesão, vai ficar duro pro time. Mas as opções que tem, há nomes bons, né, com o ADM e o Guirassy, que agora é o artilheiro da Champions. O Borussia Dortmund não acho que vai vir com tanta força para esse Mundial, não vem muito bom mesmo, mas tem um elenco qualificado que deveria render mais na teoria. Então, e ainda assim, olhando o grupo deles, eu acho que eles devem passar ainda, em primeiro até, mas tudo é possível, né? Especialmente desse Borussia. Brilha com o sol da manhã, com a luz do refletor. O Fluminense é o nosso último brasileiro sul-americano a se falar nesse Mundial. Normalmente o pessoal fala que deixa o melhor para o último, mas não é o caso desse. O Flusão hoje se encontra como o pior dos 6 sul-americanos desse Mundial. O Fluminense foi quase rebaixado no passado, infelizmente não deu certo, perdemos a chance de ver o Flusão jogando num sábado contra o Paysandu para depois ir para os States jogar com o Borussia Dortmund, mas não rolou, né? De qualquer modo, a situação bosta do Fluminense não parece ter sido encerrado, com o time não jogando grande coisa e com um técnico não convincente. Ir para o Mundial com o Mano Menezes no comando não é um sinal lá muito bom. Ele é o técnico que eu vi alguns descreverem recentemente como o técnico que só serve para escapar de rebaixamento. E acho que faz sentido, faz anos que o Mano não faz um grande trabalho que eu colocaria à altura de um torneio desses. Mas vai saber se ele vai continuar no comando até junho, né? Tem tempo para a diretoria se cansar dele e trocá-la por um outro técnico meia boca. Técnico à parte, nós temos um elenco aí que também não vejo como muito inspirador, mas tem nomes que já brilharam em momentos recentes. O Fábio é um grande goleiro, já bem no final da carreira. Na zaga eles contam com o Thiago Santos, outro remanescente do título da Liberta. E ano passado conseguiram o lendário Thiago Silva. A defesa do Fluminense acho que pode ser elogiada, né? O Tricolor foi de longe o time que sofreu menos gols no Brasileirão passado entre os times da metade de baixo da tabela. Mas foi o terceiro pior ataque de todos da competição, mostrando que é um time que jogando muito na retranca. Nas laterais eles têm umas opções com bastante rodagem no Brasileirão, alguns remanescentes do time de 2023 e a novidade René, que veio agora do Internacional. O meio não acho tão interessante, mas tem de destaque o Ganso, que foi um dos líderes em assistência no Brasileirão passado. O ataque, como eu falei, não se mostrou lá muito produtivo nessa era Mano Menezes, mas tem bastantes opções e algumas de qualidade mesmo, né? O Ponta Arias, titular da seleção colombiana, é uma referência para o time para gols e assistências, né? E tem, claro, né, o Germancano, que não fez muitos gols na temporada passada, mas em outras anteriores ele fez gol pra caralho. Então vai ser uma experiência pro time ir bem nesse Mundial. Então o Flusão não tá com expectativas muito boas. Ainda tem chances realistas boas, né, de passar de grupo, especialmente que seus adversários não são os mais duros e eles têm alguns jogadores especiais. Porém, hoje eu não vejo o Fluminense como o segundo favorito nesse grupo. Essa honra de ser o segundo favorito do grupo, para mim, vai para o Mamelodi Sundowns, que é o maior time da África do Sul e consistentemente um dos times mais fortes africanos nos últimos anos. Apesar disso, eles só ganharam a Champions em 2016. Nessas últimas edições, eles sempre vão para o mata-mata e parecendo forte, mas acabam sendo eliminados normalmente num jogo apertado com um dos times grandes do continente. Eles estão há 2 meses sob o comando do português Miguel Cardoso, técnico que estava no Esperance de Tunis, e tem passagens em várias ligas da Europa, mas nunca teve um trabalho longo, bem sucedido, então não é o cara com o currículo mais convincente para comandar um time no Mundial. Mas sob seu comando, o Mamelodi perdeu só um jogo, venceram 9, empataram 1, então ainda não deu motivos para se preocupar no momento. O elenco do Mamelodi forma em grande parte a base da seleção sul-africana, que foi a terceira colocada na última Copa Africana.
contando com o goleirão Rowan Williams, o único indicado do último Bola de Ouro que não atuava na Europa, o zagueiro Kekana, o lateral Modiba, o meia Mokoena, que bate bem de fora da área, o ponta Code Sangue e o atacante Reiners, artilheiro do time na atual temporada. Em termos de estrangeiros, vale mencionar o zagueiro argentino Lucas Suárez, que chegou agora, tendo jogado esses últimos anos no Talleres, o chileno Allende, com experiência no futebol mexicano e sul-americano, o atacante brasileiro Lucas Ribeiro, que tem feito bastante gols recentemente, e o namibiano Chalulili, que tem sido uma boa fonte de gols em anos recentes. Não é um elenco tão impressionante assim, porém é sólido, com bastante opções para as diferentes posições e tem conseguido bons resultados. Acredito que o Mamelodi então vai vir bem para esse Mundial e boto fé que passa para as oitavas. O nosso último time para falar nesse vídeo é o atual campeão coreano, o Ulsan HD, antes conhecido como Ulsan Hyundai. Eles não mudaram de dono, só mudaram o nome. Agora todo mundo vai fazer a piadinha de time TV, e o Ulsan 4K. Eles se classificaram pelo ranking da AFC ao invés de por título continental, mas de qualquer modo eles são os campeões da Champions 2020. Eles vêm talvez como um time meio difícil de classificar agora. Ganharam o campeonato sul-coreano em novembro agora, né? Mas estão fazendo uma Champions ridícula para um time como eles. Vão decidir a vida agora nesse mês, tendo que vencer os seus 2 jogos restantes. Além do fato também que a temporada coreana ainda vai começar, então é complicado julgá-los agora. Eles estão desde julho sob o comando de Kim Pang-gon, e depois que assumiu o Ulsan, só teve uma derrota no campeonato coreano, porém tem essa campanha ruim na Champions que mencionei. O time tem à sua disposição o goleirão Hyun Woo-jo, titular da seleção coreana. Na zaga, conto com Young Gun Kim, jogador da seleção nas últimas 3 Copas. Nas laterais, eles não me parecem ter tantas opções interessantes assim, mas o recém-chegado Son Woo-kang é um que teve temporadas recentes bem boas na China e em outros times coreanos. No geral, a defesa do Ulsan tem números até legais, mas seus números de gols sofridos não impressionam muito. No meio campo, eles podem contar com o Bojanik, que teve alguns números muito bons no campeonato sueco. O Seon Byung-ko não tem uma rodagem impressionante em termos de times, mas tem uns números bons com o Ulsan e foi eleito um dos melhores meias do campeonato passado. O ataque conta com o ponta sueco Ludvigsson, que tem números bons e consistentes de gols e assistências, tanto atuando na Coreia quando jogava lá na Liga Sueca, além do veteranaço Chon Yong-lee. E como centroavante, eles podem contar no Brazuca e Iago Carriello, que esteve entre os artilheiros do campeonato passado. O Ulsan é um time que eu tenho dificuldade de saber o que esperar. Acho que teoricamente talvez seja o mais fraco do grupo, mas talvez a gente até junho isso já não se mostre tanto caso. De qualquer maneira, eu acho que eles vão brigar bem contra o Mamelodi, o Fluminense, porém eu espero mais desses outros dois do que do Ulsan. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Agora só falta 2 grupos para terminar de vez. E o mata-mata também, dá uma analisada rápida. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, quem não se inscreveu, compartilhar esse vídeo com o pessoal para aumentar o alcance do vídeo. Fique no aguardo, essa semana até a final dela deve sair o próximo vídeo.